Olá, bom dia, turma 702. Hoje o assunto que nós vamos estudar é adição algébrica. Então a gente vai conhecer o que é uma adição algébrica e para isso eu vou abrir um arquivo aqui que eu preparei. Eu preparei um resumo, né, desse assunto, onde eu apresento a adição algébrica da seguinte maneira, partindo da ideia de que anteriormente nós vínhamos estudando a adição de números inteiros e a subtração de números inteiros. Então, a gente percebeu que quando a gente estudou a subtração de dois números inteiros, na verdade, a gente tinha que, para resolver a subtração de dois números inteiros, utilizar a adição para resolver. Lembra que a gente pegava o primeiro termo, o primeiro número, né? E somava com o oposto do segundo número. A gente fazia sempre assim para resolver. Então, nesse quadro aqui, eu coloquei a expressão em vermelho, onde eu falo e mostro exatamente o que nós comentamos aqui. Então, aqui eu tenho um número, menos 7, que é o primeiro número, menos, que é a subtração, tá vendo? O menos 10, que se encontra dentro do parênteses. Então, para resolver isso aqui, nós fazíamos o que? Colocávamos o menos 7, tal qual ele está aqui, e passávamos a subtração para uma adição, fazendo o oposto do sinal dentro do parênteses. Observa, o menos fica mais 10. Feito isso, nós partimos então para a eliminação do parênteses, porque eliminando o parênteses eu ficaria com menos 7. Se tratando de mais antes do parênteses, a gente só elimina o parênteses e permanece o sinal do número que está dentro do parênteses. Portanto, mais 10 continua mais 10. E termina de resolver fazendo menos 7 mais 10, vai ficar mais 3, dentro da lógica, já que vocês estão habituados a trabalhar, aonde o sinal da resposta é o sinal do maior número, né? Então, o 10 era positivo, portanto, o resultado ficou positivo. Muito bem. Então, a gente percebeu que para resolver uma subtração, a gente, na verdade, usa uma adição. Feito isso, então, a gente sabe que a adição e subtração são consideradas uma única operação quando trabalhamos com números inteiros. E isso é chamado de adição algébrica, certo? Então, essa é a ideia de adição algébrica. Essa ideia vai nos auxiliar à resolução de expressões numéricas. Eu tenho aqui uma expressão numérica, onde aparece estes números, né? E temos aqui uma subtração, aqui temos outra, e aqui temos uma adição. Ou seja, os parênteses que existem aqui nessa expressão são apenas para separar os sinais, né? Mas nós precisamos, aos poucos, nos preparar para eliminar esses parênteses. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos exatamente fazer isso que nós comentamos ali em cima. A gente vai passar a subtração por uma adição, fazendo o oposto do sinal que está dentro do número dentro do parênteses. Então, vai ficar 7 fica menos 7. O mesmo aqui, essa subtração a gente passa por uma adição, fazendo o oposto do menos. Então, o oposto de menos vai ser mais 8. Aqui nós não mexemos, porque já se trata de uma adição, então aqui só repete como está. Já na linha de baixo, a gente vai fazer a eliminação dos parênteses. Então, aqui, o menos 10 eu copiei. Observa que aqui eu já eliminei o parênteses, porque não existe um sinal antecedendo esse parênteses. Então, eu posso eliminar ele sem problemas. Então, eu já fiz por primeiro isso aqui. Tá? Então, aqui eu já copio o menos 10. Observa que aqui é mais, então a gente elimina o parênteses e permanece o negativo, menos 7. O mesmo acontece aqui. Mais, aqui, né, antes do parênteses, elimina o parênteses e permanece o sinal que está dentro do parênteses. E aqui, mesma coisa, fica mais 12.
Depois é só resolver. Então aqui, nessa linha, a gente vai efetuar as operações na ordem que aparece. Sempre toma cuidado, sempre faz da esquerda para a direita. Então vou pegar os dois primeiros aqui. Então vai ficar menos 7, menos 10 com menos 7. Como são sinais iguais, a gente soma e permanece o sinal negativo. Então vai ficar menos 17. Copiei os dois últimos números para a linha de baixo, para em seguida resolver, então, novamente na ordem que aparece, menos 17 mais 8, que vai ficar menos 9. Repete o mais 12 e, para finalizar, efetua essa operação aqui. Então, eu tenho menos 8 com mais 12, vai ficar mais 3. Né? Então, sinais contrários, a gente diminui e permanece o sinal do maior número. Como o 12 é positivo, o resultado é positivo. Aqui eu coloquei também o igual a 3, tirando o sinal para lembrar vocês que o sinal positivo ele não é obrigatório, ele é optativo. Eu sei que quando não aparece, o número é positivo. Beleza? Essa expressão aqui, eu preparei um outro exemplo, a mesma expressão, aonde a gente faz um atalho na resolução desta expressão na hora de eliminar os parênteses. Eu vou mostrar para vocês aqui. Só vamos abrir esse arquivo aqui. Aqui eu tenho a mesma expressão, só que eu quero que vocês percebam, e isso vocês vão poder utilizar na medida que se sentirem seguros, mas o que acontece na realidade quando nós temos o menos antes do parênteses, acontece o quê? Acontece que nós podemos eliminar o parênteses sempre fazendo o oposto do sinal que está aqui dentro do parênteses. Então, eu coloquei aqui nesse quadro, ó. Quando eu tenho sinal de subtração aqui, ó, sinal de subtração antecedendo os parênteses, eliminam-se os parênteses e troco o sinal do número que está aqui dentro. Esqueci aqui a palavrinha do número dentro do parênteses. Então, olha só, é menos aqui, elimina e inverte o sinal, troca o sinal que está aqui dentro. Então, fica negativo. É exatamente o que nós fizemos no exemplo anterior, só que lá nós primeiros passamos para adição para depois fazer isso aqui. Então, é isso que acontece de uma forma mais rápida, mais simplificada. O mesmo acontece aqui, ó. Como o sinal é de menos aqui, a gente elimina o parênteses e passa esse menos para mais 8. Ó. Menos 8 fica mais 8. Tá? Pode olhar. Se tu trocar para mais esse aqui, tu não vai fazer o oposto desse? Então foi feito aqui, ó. Só que de uma maneira mais rápida. Nesse outro caso, a gente já elimina o parênteses também, porque já é positivo aqui, então prevalece o positivo. Eu expliquei aqui dentro desse quadro, olha só. Sinal de adição antecedendo os parênteses, eliminam-se os parênteses e conserva o sinal do número. Então, ó, eliminamos o parênteses e conservamos o sinal do 12, positivo. E depois, aqui para baixo, a gente resolve exatamente como nós resolvemos o exercício anterior, sempre da esquerda para a direita, na ordem que as operações aparecem. Beleza? Então, sempre, quando se sentirem seguros de fazer de forma mais simplificada, melhor. Voltamos lá no exemplo, então, daquele outro exemplo. Vamos voltar aqui. Só um pouquinho. Aqui. Muito bem. Aqui nós temos uma expressão, né? Uma expressão com parênteses, colchetes e chaves. Sempre lembrando que primeiro devemos resolver as continhas no interior dos parênteses, depois no interior dos colchetes e por último no interior de chaves. Aqui eu fiz de uma forma bem simplificada, tá? Mas como eu falei antes, tu já tem, se tu quiseres antecipar a questão de eliminar os parênteses aqui, pode fazer tranquilamente pela regra que eu mostrei há pouquinho tempo lá naquele outro exemplo.
Mas aqui, como eu falei, eu preciso resolver primeiro as continhas no interior do parênteses. Então, se eu vou olhar essa expressão, eu vou ver que aqui eu tenho que resolver essa continha primeiro. Então, eu vou copiar tudo da esquerda para a direita, vou copiar exatamente igual, até chegar nesse parênteses e resolver essa continha aqui. Então, mais 4 com menos 12 fica menos 8. Cuida que eu mantive o parênteses porque eu preciso ainda separar esses dois sinais. Agora, na linha de baixo, eu vou preparar para a eliminação dos parênteses. Fazendo o quê? Fazendo exatamente o que nós fizemos no exercício de cima. Esse negativo a gente passa para a adição, fazendo o oposto do sinal que está dentro do parênteses. Então, fica mais 3. Vai copiando igual. No mais 5 não há necessidade de mudar, porque não existe um sinal que antecede. Aqui já é positivo, então eu vou copiar igual. E aqui eu vou fazer, então, passar esse menos para mais, fazendo o oposto do menos 8, então vai ficar mais 8. Feito isso, eu já tenho aqui nessa linha tudo preparado para eliminar os parênteses. Muito bem. Então, aqui eu vou sair agora eliminando os parênteses. Olha só. 10. Aqui vai prevalecer mais 3. Menos, abre chaves, abre colchetes. O mais 5. Elimina o parênteses, fica mais 5. Eliminando o parênteses aqui, prevalece o menos 7. Fecha o colchetes e finaliza copiando mais 8. Ó. Elimina o parênteses aqui, vai ficar o mais 8 e fecha chaves. Nesta linha, agora eu vou perceber que eu preciso resolver a continha dentro dos colchetes. Então, eu começo copiando da esquerda para a direita, 10 mais 3, menos, abre chaves e resolve a continha aqui dentro. Mais 5 menos 7 fica menos 2. Elimina os colchetes e termina de copiar. Mais 8 e fecha chaves. Muito bem. Agora, nesta linha, eu preciso resolver a continha que está dentro da chaves. Então, lá inicia copiando 10 mais 3 menos o resultado dentro das chaves. Então, menos 2 com mais 8, mais 6. Por que eu mantive chaves ainda? Porque eu tenho um sinal aqui fora. Se eu tirar chaves, eu não vou ter como separá-los. Então, eu mantenho para poder separar esse negativo do positivo. Tá? E na linha de baixo, eu vou preparar para eliminar as chaves. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o 10 mais 3. Lembra? Menos a gente faz uma adição e faz o oposto do sinal do número dentro do parênteses. Então, o oposto de mais é menos 6. Feito isso, eu posso agora eliminar chaves. Então, eu vou fazer 10 mais 3, eliminando chaves. Como é mais aqui, prevalece o menos 6. Então, fica 10 mais 3 menos 6. Fazendo 10 mais 3 dá 13, repete o menos 6. 13 menos 6 dá 7 positivo. Então, está resolvida a expressão numérica, tá? E deu, então, o resultado de mais 7. Outros exemplos, tá? Que pode aparecer é a determinação do valor desconhecido. O valor desconhecido é representado por esse ponto de interrogação. O importante aqui é a gente preparar os sinais para perceber qual é o número que está faltando aqui, qual é o valor desconhecido. Então, vou mexer primeiramente nos sinais. Aqui eu tirei o parênteses, porque não existe sinal antecedendo, vai ficar mais 7. E esse negativo a gente vai passar para uma adição, fazendo o oposto. Lembra que a regra é essa? O oposto de menos é mais. E qual é o número que eu tenho que colocar aqui para somar com esse e resultar no 14? Só pode ser o mais 7. Então, mais 7 com mais 7
dá 14. Então, o número desconhecido é 7 positivo. Já no outro exemplo, a gente tem menos 120, menos mais um número desconhecido. Esse número eu não sei qual é que é, preciso descobrir. Primeira coisa, esse menos eu passo para mais, fazendo o oposto do sinal que está dentro do parênteses. Então, menos 120 fica mais 120. O mesmo acontece aqui. Menos vai ficar mais, né? E faremos o oposto do número dentro do parênteses. Então, esse sinal eu tenho certeza que vai ser negativo. E aqui está um número que eu não sei ainda qual é que é. Aí, eliminando o parênteses, eu vou ficar com 120 positivo menos o ponto de interrogação, o número desconhecido. Muito bem. Se o resultado que eu tenho é 82, eu tenho que pensar, 120 menos que número dá 82? Para isso, eu vou pegar o 120 e vou diminuir do 82, que eu descubro qual o número desconhecido. Neste caso, 38. Então, 120 menos 38 é igual a 82. Então, o número desconhecido é 38. Certo? Então, aqui resolvemos mais algumas questões. Espero ajudar vocês na resolução das atividades do livro, tá? E seria, então, isso aí. Valeu!